Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, vocês que estão na sua casa, cada um que está prestando o seu culto, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver. Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Versículo de número 3. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 3. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar podendo compartilhar uma palavra com vocês. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor João Carlos Silva, ali da congregação do Cajuru. Que Deus possa abençoar. Também o meu amigo, que nos conhecemos na Almadice, um barítono abençoado nos ensaios da Almadice, João Vitor, um amigão que Deus nos deu, crente, uma bênção, que Deus abençoe muito em nome de Jesus. Vamos para o texto e diz assim: E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Agora você que está com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, abra também ou volte uma página. Mateus capítulo 3, versículo de número 17. Mateus capítulo 3, versículo de número 17, diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Meus irmãos, com essa palavra, os irmãos que estão aqui na igreja podem tomar assento. Com essa palavra, existe algumas lições que podemos tirar desse texto, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, ou pelo menos vai despertar alguns crentes nessa geração. Sabemos que estamos vivendo a véspera do arrebatamento. Sabemos que provavelmente somos a última geração de crentes, de servos de Deus na face da terra. E existem algumas mensagens que Deus tem colocado no coração daqueles que são chamados pregadores do Evangelho, que são realmente para despertar a igreja nesses últimos dias. Nós sabemos que a igreja desses últimos dias, ela não começou ontem. A igreja que nós estamos sendo, ela tem toda uma história. A igreja que nós somos hoje, ela vem de uma história. Teve muitos homens de Deus e mulheres de Deus que doaram a sua vida para nós termos a oportunidade de servir a Deus, de sermos chamados servos de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é algo muito sério. É algo que precisa entrar no nosso coração e causar uma mudança de dentro para fora. Porque a Bíblia vai dizer que um dia, Jesus, antes de dar início ao seu ministério terreno, ele vai para ser batizado nas águas do Jordão. Mateus capítulo 3, a Bíblia vai dizer que João Batista aparece no deserto, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que João Batista tinha autoridade. Jesus depois vai dar testemunho de João Batista dizendo: esse é aquele que os profetas profetizaram dizendo: eis que diante de ti eu coloco um anjo para preparar o caminho.
João Batista é aquele que veio para preparar o caminho para Jesus. Ele mesmo entendia, então ele dizia: eu vos batizo com água, mas vem um após mim que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João Batista estava fazendo aquilo que Deus colocou ele para fazer na terra, cumprindo o seu propósito. Porque nós entendemos que todos os servos de Deus que estão na terra têm um propósito. Todos aqueles que estão vivendo, respirando, têm um propósito. Tem gente nesses últimos dias que acha que está vivendo por viver. Tem gente que acha que está nessa terra para viver, simplesmente para construir uma vida. Mas não, existe um propósito de Deus na vida de cada um daqueles que estão servindo ao Senhor. E João Batista vai para o deserto para pregar a palavra, para batizar alguns judeus na remissão de pecado. Mas chega um dia que Jesus vai ter um encontro com João Batista, e Jesus, antes de dar início ao seu ministério, ele vai para ser batizado. E quando João Batista tem um encontro com Jesus, ele vai dizer: não, eu não posso te batizar. Na verdade é o Senhor que tem que me batizar, é o Senhor que tem que me ajudar a pedir perdão pelos meus pecados. E Jesus vai dizer para ele: é necessário para que se cumpra a palavra. Então a Bíblia vai dizer que Jesus é batizado por João Batista. E enquanto Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer, Mateus capítulo 3, versículo 16, que o Espírito Santo desce na forma corpórea de uma pomba. O céu se abre e uma voz do céu diz: esse é o meu filho, ou este é o meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido, em quem eu me comprazo. Eu quero que você preste atenção, porque a Bíblia vai dizer que o céu se abre e uma voz sai do céu dando uma nota de Jesus. E a nota que sai a respeito de Jesus não é: esse vai ser poderoso, esse é o Messias, esse é o Cristo. Não. O que sai do céu a respeito de Jesus é: este é o meu filho. É como se Deus estivesse apresentando Jesus para uma nova missão. É como se Deus estivesse apresentando Jesus para o mundo. Era Deus falando: este é a apresentação, este é o meu filho. O que sai do céu a respeito de Jesus é: meu filho. Meu filho. Preste atenção nisso. Meu filho. O que Deus diz a respeito de Jesus, eu preciso que você entenda isso. O que Deus diz a respeito de Jesus: este é meu filho. Então a Bíblia vai dizer que Jesus é batizado, e depois que Jesus é batizado, ele vai para o deserto para ser tentado. E o Espírito Santo, ou o Espírito, leva ele para o deserto. E quando Jesus vai ser tentado no deserto, a primeira coisa que acontece com Jesus é o inimigo chegar para Jesus e falar: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Posso começar a pregar depois dessa introdução? Vamos lá? A primeira coisa que o inimigo faz com Jesus, quando Jesus vai dar início ao seu ministério, a primeira coisa que Satanás faz com Jesus, antes de Jesus começar a fazer a obra, começar o seu ministério aqui na terra, é chegar para Jesus e falar: se tu és o Filho de Deus. Quando Jesus já havia escutado dos céus que ele era Filho de Deus,
quando Jesus já havia recebido uma palavra direto do céu: este é o meu filho amado. Sabe o que é isso? Aqui eu começo a pregar. O Satanás, ele sempre vai tentar confundir aquilo que o céu já disse ao teu respeito. O inimigo, ele sempre vai tentar confundir aquilo que Deus disse ao teu respeito. Sabe, o que Satanás queria era que Jesus provasse para ele aquilo que o céu já tinha liberado sobre Jesus. A verdade é que já estava decretado, a verdade é que já estava falado, a verdade é que tinha um ponto de exclamação, não tinha dúvida, não tinha incerteza. Deus disse: esse é o meu filho. Mas aí Satanás, que é astuto, ele chega e vai querer confundir Jesus. Ele vai querer fazer com que Jesus prove para ele aquilo que Deus já havia falado. Sabe o que é isso? É o que o inimigo tenta fazer muitas das vezes comigo e com você. O que? Ele tenta fazer com que nós percamos tempo tentando provar aquilo que Deus já disse que nós somos, aquilo que o céu já liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quem não vigia e não entende, e quem não sabe, e quem não acredita naquilo que Deus falou ao seu respeito, fica perdendo tempo tentando provar para os outros aquilo que o céu já disse, aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já liberou. Sabe o que é isso? É o inimigo tentando fazer com que muitas pessoas percam tempo, muitas pessoas gastem a força tentando provar aquilo que Deus já disse, porque o que Deus diz não tem sombra de dúvidas. O que Deus diz não tem ponto de interrogação. Se Deus liberou uma palavra, está liberada. Se Deus liberou uma palavra, está lançado. Sabe o que é isso? É o inimigo tentando confundir a identidade da igreja nesses últimos dias. É o inimigo tentando confundir a identidade daqueles que servem a Deus esses últimos dias. É o inimigo tentando colocar dúvida aonde Deus já colocou um decreto. É o inimigo tentando colocar dúvida aonde Deus já disse: tu és meu filho, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou realizar. Todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, não espere que vai ser 1000 maravilhas. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que quando Deus libera uma palavra, em cima daquela palavra existe um poder sobrenatural. E quando Deus libera uma palavra, o inimigo não vai ficar de braço cruzado assistindo Deus fazer promessa. Não, todas as vezes que Deus libera uma palavra, vem Satanás se levantando para tentar confundir e tirar a identidade daquilo que Deus falou. Porque uma verdade seja dita, o inimigo sempre vai tentar confundir a identidade dos servos de Deus. Foi assim desde o começo. Foi assim desde o início. O inimigo tentando pegar aquilo que Deus falou para tentar confundir. Porque se tem uma coisa que Satanás é astuto. Porque depois você vai ver no capítulo 4, no versículo 5, no versículo 6, ele vai usar a palavra de Deus para tentar confundir Jesus. Se tu és o filho de Deus, pula desse penhasco, porque está escrito. Satanás usa a palavra para tentar confundir Jesus. Se tu és o filho de Deus, tentando fazer com que Jesus se confunda naquilo que Deus já havia falado, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Pregador, isso daqui começou agora? Não. Lá no Éden, Satanás, ele usa aquilo que Deus tinha falado para confundir a mente de Eva. Não, mas Deus disse que, vocês vão conhecer, mas na verdade vocês não vão morrer. Distorce aquilo que Deus já havia falado.
O inimigo sempre vai tentar confundir aquilo que Deus falou. E aquilo que Deus fala é a nossa identidade, é o que temos, é a promessa. Como assim, pregador? Como é que a palavra de Deus é a nossa identidade? Eu te provo. Abraão era só mais um homem, até Deus liberar uma palavra. E depois que Deus libera uma palavra, depois de alguns dias, já não é mais Abraão, mas é Abraão, pai de multidão. Agora ele tem uma identidade, mas Deus não faz promessa particular para Abraão. Deus fala para Abraão e alcança Sara. Por isso que Deus muda o nome de Sarai para Sara. Só que eles não entendem, o inimigo sempre vai tentar confundir. Então Sara não acredita que, apesar de ter mudado de nome, apesar de ter recebido uma identidade, ela oferece a sua escrava Agar para tentar fazer com que a promessa se cumprisse. Sabe o que é isso? É o inimigo lutando na mente, dizendo bem assim: não vai dar certo aquilo que Deus falou, não vai dar certo aquilo que Deus prometeu, faz de outro jeito. O inimigo sempre vai tentar confundir a identidade daqueles que servem a Deus. Sabe o que é isso? É quando Jacó está lá no lugar de Esaú para receber a bênção, e Isaac pergunta: como é teu nome? Então ele responde: eu sou Esaú. Daí Isaac vai falar: não, mas a voz é de Jacó, deixa eu tocar em você. Aí depois, mais pra frente, aquele que estava com crise de identidade, no val de Jaboque, no divisor de águas da vida de Jacó, o anjo vai lá, tenta subir, ele não deixa. Ele fala: eu preciso de uma bênção, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de história. Do jeito que tá não tá bom, me abençoa, me ajuda, faz alguma coisa por mim. Então o conserto chega. O conserto do quê? Da identidade. Fala teu nome. Como é teu nome? Aí Jacó ia falar: Esaú? Para Deus? Não. Sabe o que o anjo faz com essa pergunta? Com essa pergunta o anjo está dizendo: é a hora de você curar a tua identidade. É a hora de você curar. É a hora de você parar de fingir quem você é. Porque existe uma cura de identidade que precisa ser liberada. Então Jacó fala: eu sou Jacó, enganador, aquele que trapaceia, suplantador, é o que eu sou. E quando ele libera de dentro para fora aquilo que ele é, então Deus libera uma palavra sobre a vida dele: agora eu te dou identidade. Agora a tua identidade vai ser curada e vai melhorar. Por quê? Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste contra Deus e prevaleceste. Agora o teu nome vai significar príncipe de Deus. Sabe o que é isso? É Deus curando a identidade daqueles que ficaram confundidos a respeito do que Deus já havia prometido. É Deus curando a identidade a respeito daqueles que haviam recebido uma promessa, mas acabaram se perdendo na caminhada. E eu quero dizer, tem muita gente que se perdeu na caminhada. Tem muita gente que com o passar dos anos até recebeu palavras proféticas. Tem muita gente que no começo da caminhada, no começo da fé, recebeu palavras proféticas, recebeu palavras, profecias, promessas extraordinárias, mas com o passar do tempo foi caminhando e foi perdendo a identidade. É o que aconteceu com a igreja. Infelizmente é uma realidade. O que? A igreja foi perdendo a identidade. A identidade o que, pregador? A identidade na oração. Quando a igreja antes abria simplesmente para orar, não abria para fazer aqueles movimentos, era para orar e Deus agia. A igreja foi perdendo a identidade quando parou de consagrar, quando parou de muitas vezes se reunir para interceder uns pelos outros. A igreja foi perdendo a identidade. E existe, Deus está liberando uma cura, existe uma cura descendo, uma cura de identidade, pregador, mas isso é muito superficial. Então eu vou melhorar para você entender. Um dia Jeremias está lá cumprindo o seu ministério profético. Então ele cumprindo o seu ministério profético, antes era espiritual, era no campo do visível. Deus já havia usado o profeta Isaías para falar: eu sou o oleiro e vocês são
o vaso nas minhas mãos, mas isso era palavra, era invisível. Então aquilo que é invisível, em Jeremias 18, Deus vai mostrar, vai deixar no campo do visível, Deus vai materializar, Deus vai deixar no campo do físico para ele entender e para liberar uma palavra. Qual é a palavra? Deus está dizendo bem assim: Jeremias, desce na casa do oleiro. Por quê? Porque lá te farei ouvir as minhas palavras. E que palavras são essas? Então Jeremias desce à casa do oleiro. E quando ele desce à casa do oleiro, a Bíblia vai dizer: e eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o que? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. E aí Deus já entrega a profecia, já revela um mistério. E a pergunta é: porventura não poderei eu fazer com vocês como esse oleiro fez com o vaso, com o barro? Sabe o que Deus estava dizendo? Assim como o oleiro fez aquele vaso, aquele barro, criar outra forma, Deus está dizendo: eu quero curar a identidade do povo de Israel. A verdade é que o povo de tempo em tempo perdia a identidade. Havia conserto, existia conserto, mas depois o povo se desviava. Havia conserto, mas depois o povo transgredia, virava as costas para Deus. Mas chega um dia, e eu louvo a Deus, porque Deus sempre tem os seus remanescentes no meio de uma geração que estava brincando de servir a Deus, ia no final de semana para a igreja, e durante a semana vivia de qualquer jeito, no meio de um povo que adorava Baal, que escutava as músicas do mundo, que vivia de qualquer maneira, não estava tendo identidade de servo de Deus. Deus levanta Josué para fazer conserto com o povo se consertava no domingo, mas na segunda se desviava, no trabalho, na faculdade, aonde estivessem, se dobravam a Baal, adoravam outros deuses. Então, no capítulo 24, versículo 16 de Josué vai se levantar e vai dizer bem assim: ei, decidam quem vocês querem servir, se a Deus ou se a Baal, mas eu e a minha casa servirei. Crente de oração, não tem mais crente de jejum, mas eu quero dizer: ainda tem homem de Deus na terra, ainda tem mulher de Deus na terra, ainda tem jovem de Deus na terra, ainda tem adolescente de Deus na terra, ainda tem pastor que tem compromisso com a obra, ainda tem ministérios que servem a Deus com verdade. Alguém pode até querer generalizar, mas ainda tem homem de Deus, ainda tem mulher de Deus, ainda tem aqueles que Deus guarda. Aleluia. Crise de identidade, o povo perdendo a identidade, o povo deixando de ser o que era, o que já foi. E aí que Deus vai dar uma nova identidade. Pregador, como é que Deus vai fazer isso? Como foi cantado aqui. E eu acho lindo quando complementa a palavra e confirma a palavra através dos louvores. Sabe por quê? Porque existe uma igreja que perdeu o poder. Existe uma igreja, esses dias eu vi um vídeo que me mandaram essa semana, as 3 gerações de crente. Aí o camarada vai falar na última geração, a geração que tanto faz, a geração do não dá nada. E infelizmente, hoje já não sai mais nenhuma notícia na igreja tal, do endereço tal, com as paredes de madeira, num culto simples, Jesus levantou alguém de uma cadeira de rodas. Aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida de fracasso e de derrota, agora estão com um novo recomeço, uma nova história. Sabe o que acontece? Infelizmente, a igreja vai perdendo a sua identidade. Sabe, eu não sou contra, cada um vive do jeito que quiser, cada um faz o que quiser, mas tem que entender
você não culpe ninguém por aquilo que está sobre os nossos ombros. Cabe sobre nós a responsabilidade de viver aquilo que deu certo, porque se um dia fundaram a Assembleia de Deus com alguns estatutos, com organização, e deu certo até hoje, por que é que vamos começar a quebrar? Por que é que vamos começar a andar de qualquer jeito? Por que é que vamos começar a apagar as luzes, pintar a parede de preto, colocar um latão de lixo no lugar do púlpito? Deus está dizendo: não perca a identidade, não perca a identidade. Para de viver desse jeito, recomeça, renova, faz um pacto de compromisso. O meu Deus é um Deus de organização. Alguém está dizendo: as doutrinas não valem de nada, o que importa é o coração. Vou viver de qualquer jeito, vou me vestir de qualquer maneira. Mas por que antes dava certo? Eu estou dando lugar. Por que antes as coisas aconteciam? Porque o nosso Deus é um Deus de organização. Podiam muitas coisas ser ignorância, talvez, no tempo de antigamente, mas era organizado. O povo tinha temor. Se o pastor falava não vai, não ia. Não falava pastor ignorante, não ia. O povo foi perdendo a identidade. Foi perdendo a identidade. Quando a tecnologia começou a chegar, a moda começou a chegar, fomos nos atualizando, fomos achando que somos inteligentes. Hoje a informação está na ponta do dedo, e aí contestamos, não acreditamos. Hoje em dia está difícil pregar. Por quê? Porque o povo já não tem mais fé para tomar posse da palavra profética. Primeiro eles vão analisar, descredibilizar da maneira que você fala, e Deus o livre se errar uma sílaba. Deus o livre se você trocar o L pelo R e falar planeta. É analfabeto, é burro, sai do púlpito, para de pregar. Mas teve um tempo que se levantava homens de Deus, mulheres de Deus, que falava Jesus e que falava Exodo quando ia abrir a Bíblia. Não tinha muito português na boca, mas tinha autoridade de Deus na terra. Muitos homens e mulheres que não saíram em cartazes, mas foram usados para mudar vidas, para mudar histórias, para trazer o avivamento. Muitas pessoas que Deus levantou. Eu estou tentando dar algumas referências, mas não estou conseguindo. Mas um dia Jesus chega para os discípulos que ele havia chamado, João capítulo 15, versículo 16, e Jesus vai dizer: ei, instrução aqui, ó. Não sei como que Jesus disse, mas eu sou no 220, então na minha cabeça Jesus fala: olha só, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Eu vos dei identidade, e a identidade está atrelada aos frutos. Jesus está dizendo para os discípulos: eu dou identidade para vocês, eu dou identidade para vocês, vocês não vão ser de qualquer jeito. Aí um dia Jesus libera os discípulos, já estou terminando, para fazer a obra de 2 em 2, e eles voltam animados, comemorando, entusiasmados, dizendo: Senhor, estamos arrebentando, tem poder aqui, ó, no teu nome os espíritos batem incontinência e se sujeitam a nós. E Jesus vai falar bem assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Identidade de Satanás, o que? Achar que é o bom, achar que é o poderoso, achar que é o grandão. Jesus não responde: vocês estão arrebentando mesmo, vocês são poderosos. Não, Jesus vai dizer, olha a referência que Jesus vai dar: eu vi. E por que Satanás caiu do céu? Porque um dia ele falou: você é poderoso igual o meu Deus.
Jesus vai dizer: não se alegrem porque os espíritos se sujeitam a vós, mas antes se alegrem por ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus está dizendo: a alegria de servo de Deus na terra não é porque prega bem. Na verdade, o ministério causa lágrimas, o ministério causa dificuldades. Quando Jesus falava do ministério da chamada, Jesus falava: no mundo tereis aflição. O que faz eu sorrir? O que vai me produzir alegria? Ter o nome escrito no livro da vida. Ministério, meu querido, não é para você ficar se alegrando. Não, desculpa ser realista com você, mas ministério não é para você sair aí comemorando: eu arrebento, eu canto demais, 1 oitava, 2 oitavadas. Deus não quer saber de nada disso. Cumpra teu ministério, cumpra tua chamada. E quer se alegrar por alguma coisa? Pelo teu nome está escrito, por se Jesus voltar hoje você sobe. E isso é tão verdade sobre a identidade, que o profeta messiânico, no seu capítulo 43 de Isaías, Deus está fazendo um divisor de águas. Então Deus vai continuar uma profecia de conserto. Então Deus vai dizer: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Quem pegou, pegou. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Eu dei identidade para vocês, meu povo. Não percam a identidade, meu povo. Não perca a identidade. Eu vos dei identidade, por quê? Porque tu és meu. Para quem tem identidade de servo de Deus, sabe o que Deus falou? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Sabe o que é Deus dizendo? Para quem tem compromisso comigo tem livramento. Para quem tem compromisso comigo, para quem guarda a identidade, não vai morrer de qualquer forma, não vai morrer para o inimigo, existe livramento. Por isso que quem guardou a identidade no tempo do cativeiro babilônico não morreu para a fornalha. Por isso que quem guardou a identidade de servo de Deus não morreu na cova dos leões. Para encerrar, por que, pregador, que Deus quer tanto que eu tenha a identidade de servo de Deus e não perca a minha identidade? Quando alguém morre sem identidade, é chamado do quê? De indigente. Quem que morreu ali? Não sei. Como que é o nome? Não conheço. Pega isso aqui. Você que está em casa, escuta isso aqui. Quem morre sem identidade, sem documento, sem identificação, morre como indigente, ninguém conhece. E olha a importância da identidade do servo de Deus. Porque um dia Jesus vai voltar. Aleluia. E Jesus vai voltar a buscar a igreja dele. E aí, pregador, isso eu já sei. E aí que quem não tiver com a sua identidade acertada, porque como eu disse, o inimigo sempre tentou confundir a identidade do povo de Deus. Por isso que Jesus um dia pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E alguém vai dizer, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que olha que interessante, já estava me esquecendo para encerrar. João Batista, que havia batizado Jesus lá no começo da mensagem, quando está preso, aquele que ouviu do céu: este é meu filho, aquele que disse para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai mandar 2 dos seus discípulos. João Batista
manda 2 dos seus discípulos até Jesus e manda perguntar: és tu o Cristo? Ou havemos de esperar outro? Sabe o que é isso? Pessoas de perto, pessoas que viram, ai Jesus, pessoas que acompanharam, pessoas que estavam lá, vão duvidar. E aqui eu gosto disso, porque faz parte da chamada de todo servo de Deus. Muitas das vezes os nossos irmãos que estão do nosso lado, quando estamos recebendo uma palavra, um dia vão dizer: será que vai acontecer mesmo? Será que você vai ser aquilo que Deus falou que você é? Não é só o Satanás que vai tentar confundir a nossa identidade. Muitas das vezes algumas pessoas vão fazer com que nós criamos algumas dúvidas a respeito daquilo que Deus falou. Quando um parente seu que não é servo de Deus, que não está servindo a Deus aqui na igreja, fala: será que está valendo a pena você servir a Deus, mulher? Os teus filhos estão nas drogas. Será que está valendo a pena você ir para a igreja? Olha como que está o teu casamento. Olha a tua vida financeira. Fulano já se formou e você está aí, ó. Aí você fica pensando: está dando errado, sou um derrotado, sou uma fracassada, vou dar desgosto, está todo mundo avançando, fulano tem um carrinho bom, outro tem uma casinha boa, eu estou aqui morando de casa alugado, não está dando certo. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, guarda a identidade com Jesus, guarda a identidade com Deus. Sabe por quê? Porque um dia, quando Jesus voltar a buscar a igreja, Ele vai falar bem assim: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Para quem perdeu a identidade, eu não sei o teu nome, quem é você? Não sei, porque perdeu a identidade. Deus está dizendo: não perca a identidade, não se corrompa, não ceda à modernidade, seja bênção, seja canal de bênção, aproveite aquilo que Deus está fazendo, potencialize, até tenha cada dia um carro bom, uma casa boa, umas vestimentas boas, progrida, melhore no teu emprego, faça faculdade, mas não perca a sua identidade, não perca aquilo que Deus falou para você lá no começo, não perca aquilo que Deus prometeu, não perca a identidade daquele servo de Deus que você era, quando orava, quando buscava, quando consagrava, e hoje em dia nem encosta mais na palavra. Isso aqui não tem mais valor para você. Orar então é só dobrar o joelho e já levantar. Jejuar nunca mais vi o que é isso. Deus está dizendo: volta ao início, volta, e aquilo que foi falado no louvor é o que Deus está querendo da igreja, para retornar à identidade. E aqui eu encerro. O que? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque é meu povo, povo que diz que é meu povo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Porque o pecado tira a identidade do servo de Deus. Tem muita gente que pecou lá atrás e vem sofrendo para continuar firme na igreja e não consegue. Tem muita gente que errou lá atrás e não se perdoou, e não conseguiu ser tratado, não conseguiu dar liberdade para Deus agir, e as coisas ficaram travadas. E Deus está dizendo para você: se humilha, ora, se conserta, busca a presença de Deus, recupera a tua identidade. Por que, pregador? Ainda tem jeito? Sim, ainda tem jeito. Por quê? Porque um dia Jesus disse: arrependei-vos.
Mateus capítulo 4, versículo 17. Depois dele ser tentado por Satanás. E aí que Jesus veio pregar: arrependei-vos. João Batista pregou: arrependei-vos. Enquanto falar arrependei-vos, Deus está dizendo: ainda tem esperança, se arrependa. A mensagem de hoje nessa geração é essa: arrependei-vos. Mude, melhore, cria vergonha na cara, volta a fazer o que você fazia antes que dava certo. Veja o que deu certo lá no começo da igreja. Cria vergonha na cara e para de se vestir de qualquer jeito. Cria vergonha na cara e para de escutar as músicas mundanas. Cria vergonha na cara e para de viver de qualquer maneira. Faz o que deu certo um dia, arrependei-vos. Pregador, essa palavra é muito dura. E a minha pergunta para encerrar é essa. Já pode vir algum irmão para orar aqui? Você prefere ouvir arrependei-vos com um tom de esperança, ou ouvir apartai-vos? E aí é inferno na sua eternidade. Porque se alguém chegar a ouvir apartai-vos, não tem mais esperança. Enquanto ouvir arrependei-vos é duro, é difícil, constrange, mas existe esperança de conserto. Se você chegar a ouvir apartai-vos, não tem mais esperança. Não adianta nenhum pregador ficar rouco de pregar para você. Deus abençoe. Posso orar? Espírito Santo de Deus, obrigado por essa oportunidade de estar pregando a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade, pela confirmação. Cada pessoa que está na sua casa, que seja abençoado, que seja alcançado, que possa viver um tempo novo, um tempo de conserto, um tempo de novidade. Ajuda os teus filhos, ajuda os teus servos. Deus, nos dá, Senhor, um tempo novo. Nos dá um tempo novo para a igreja. Renova a igreja, reaviva a igreja. Nos ajuda, Senhor, a viver uma multidão de conserto. Nos ajuda a andar como crente, como servo de Deus. Nos ajuda a andar como aqueles crentes que andavam com a Bíblia debaixo do braço. Nos ajuda a andar como crente de verdade. Deus, aviva e desperta a igreja, em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.